Fala rapaziada, Reino dos Furudinho na área, e no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema que na minha opinião é um tema interessante e eu também gosto bastante desse conflito. Então é isso, vamos para o vídeo. Começando pela escala de poder. Eu poderia tentar fazer uma super análise, super bem analisada, porém mesmo assim seria difícil chegar numa conclusão, já que Dragon Ball GT é uma continuação do anime do Z, e a escala de poder do anime do Z pro Gohan é muito complicada, já que ele é mais forte que o Goku Super Saiyajin 3 quando surge. Porém, dentro do Buu, temos Goku versus uma cópia do Gohan. O Goku até se transforma, não em Super Saiyajin 3, mas se transforma. Então, é complicado. E se a gente também for usar entrevista, guia, a gente entra em mais contradições ainda. Então, é complicado chegar a um nível certo pro Gohan no GT por causa disso. Por mais que sim, por feitos a gente consiga analisar. E a gente também tem a questão, né, que no episódio 26 é citado que o Baby misturou o Ki com o Goten. Então, pode ser sim que nem seja um Gohan puro ali, seja um Gohan com parte do poder do Baby, o que faz sentido. Então, vamos falar sobre a escala em si. A gente tem Gohan controlado pelo Baby versus Vegeta. No estado natural nessa luta, o Vegeta se mostra superior, ele recebe um ataque e depois vai pra cima e nem não mostra ele machucado ou algo do tipo, né? Porém, quando o Baby controlando o Gohan se transforma em Super Saiyajin, ele faz aquela sequência de ataques, né? E o Vegeta parece ser inferior no estado natural ao Gohan controlado pelo Baby, né? Em Super Saiyajin. Mas quando o Vegeta se transforma em Super Saiyajin, aí ele fica bem superior novamente. E assim, como escala isolada, funciona muito bem. A gente tem ali um Vegeta no estado natural mais forte. Quando o Baby controlando o Gohan se transforma, ele fica superior e depois o Vegeta se transforma e fica superior. É uma escala ok, funcional. Porém, né, ela pode sim ser incoerente, né, com o que a gente viu no anime de Dragon Ball Z. Então, talvez seja um ponto baixo, porém a gente sabe que aquela escala ali do anime de Dragon Ball Z, né, não é também boa. Naquela questão lá do Gohan Ultimate versus Goku na barriga do Buu. Aquilo ali eu acho muito exagerado. Mas de qualquer forma, é isso a escala no simples, né? Mas temos conflitos, né? Já que em Dragon Ball GT Perfect Files é dito que parece que o Gohan não descuidou dos treinamentos, enquanto na entrevista de um roteirista de Dragon Ball GT, ele disse que o Gohan praticamente desistiu de lutar. Algo que esse conflito acerta bastante é sem dúvidas, né, quando o Baby revela que é um Tsufurudin, e isso gera uma luta de bastante provocações. O Baby pega realmente bem pesado, cita o pai do Vegeta, porém o Vegeta, ele não abaixa a cabeça. Ele fala sobre incompetência. O Vegeta também joga na cara que o Rei Vegeta expulsou eles. Então é um conflito que tem esse tom pesado, né? Uma briga entre raças. Isso é algo que deixou o conflito ainda mais pesado. E esse conflito, ele tem um rancor tão grande que simplesmente a gente tem o Baby falando que independente de quem vença, o importante é que algum Saiyajin seria morto. Então, tipo assim, o ódio do Baby era tão grande que ele tava nem ligando ali se o Gohan morresse, mesmo que isso atrapalhasse, né, os planos dele, né. Também temos outro diálogo nessa pegada pesada, onde o Baby fala sobre os sofrimentos ancestrais estarem sendo apaziguados. Outro momento que aumenta essa atmosfera é quando o Vegeta fala sobre dar cabo do Baby com o filho do Kakaroto mesmo. Ele tá basicamente falando sobre matar o Gohan. Então, de um lado, você tinha um que basicamente tá dizendo que não importa quem vença, o importante é que um Saiyajin vai ter sumido desse mundo. Do outro lado você tem o Vegeta cogitando matar o Gohan. Mas sim, né, o Vegeta tem noção das esferas do dragão, né? Então talvez, caso ele vencesse matando, ele iria atrás de tentar ressuscitar o Gohan. Claro que aí é um achismo, né? Mas faria sentido sim com a personalidade dele atual. Temos uma sequência incrível onde temos uma disputa de energias e os cenários são muito bem utilizados. A gente vê o vento, a gente vê pedras voando, geradores de energia eólica sendo destruídos. Temos também uma explosão na água. Em outra parte do conflito a gente tem também, né, golpe no carro. Esse conflito soube usar isso bem. Agora, algo que eu percebi é que quando eles estão voando ali no cenário em certo momento, a fluidez parece inferior à segunda cena que mostra o choque de energias. Mas mesmo assim é uma sequência muito boa e frenética e o Vegeta vence a disputa de energias dos dois. E voltando mais um pouco para a excelente utilização de cenário, temos também a cena brutal, né, que o Baby esfrega a cara do Vegeta no asfalto, né? Ela tem que ser mencionada, é uma cena épica. E eles utilizaram realmente muito bem isso. E também temos a chegada do Goten, né? Ele estava sendo controlado por um ovo que o Baby colocou dentro dele.
E a gente teve a explicação, não ficou jogado, e foi bem legal o golpe que eles fizeram em dupla, né? Esse ataque meio que prende o Vegeta e eles utilizaram o sangue muito bem nessa parte. E dá também pra dizer, né, que tanto o Baby quanto o Vegeta venceram de certa forma. O Baby por possuir o Vegeta e o Vegeta por ter derrubado, né, o Gohan e o Goten por um tempo. No caso, o Baby venceu o Vegeta, mas o Vegeta por nocautear por um tempo 2 corpos também pode ser considerado um vencedor de certa parte. Porém, o Vegeta de fato perdeu para o Baby. Então, o vencedor pleno dessa situação toda é o Baby. E essa parte tem uma animação que, tirando um pouco o Vegeta ter ficado estático alguns segundos, entrega algo muito bom também. E é realmente uma cena muito bem feita. A gente tem uma explicação que o que o Vegeta estava sentindo era uma sombra que Gohan e Goten estavam gerando enquanto irmãos. E voltando um pouquinho para a questão da escala de poder, algo que gera dúvida se o Baby estava upando o Gohan ou não é porque em certo momento ele fala sobre uma rajada de energia do Gohan como ele não estivesse dando poder para o Gohan também. Então isso gera algumas dúvidas. Mas voltando sobre o ataque, realmente bem legal. O Baby conseguiu enfurecer o Vegeta e conseguiu entrar no corpo do Vegeta. Então o Baby teve um mérito ali, né? O Baby também aceitou a ajuda do Goten, né? Ele poderia ter negado. Isso engrandeceu pra mim o Vegeta no episódio, já que o Baby precisou de ajuda, né? Pra conseguir entrar no corpo do Vegeta. E algo muito legal, né? Que depois a gente tem toda uma abordagem sobre a questão dos Tsufurudins e Saiyajins. E descobrimos que o Baby tem os genes do Rei Tsufuru. Isso aumenta o peso da batalha, já que a gente tem o Vegeta, que é filho do Rei Vegeta, e o Baby, que tem os genes do Rei Tsufuru. E isso deixa o conflito mais pessoal, tanto que na reta final do episódio, o Baby acha bom o Vegeta ser descendente do Rei Vegeta. Isso foi um acerto de Dragon Ball GT, que de fato conseguiu mostrar que o ódio do Baby era tão gigantesco ao ponto dele achar bom isso daí. Sem dúvidas, esse episódio mostra muito bem o ódio do Baby, né? E sim, o conflito tem alguns defeitos. Na minha visão, eles poderiam ter colocado mais sangue, mais danos grandes nas roupas dos personagens que estavam lutando, entre outros erros também, né? Uma questão polêmica que esse episódio tem é a questão do Vegeta reconhecendo o Kid Tsufurudin. E até pode ser sim coerente se eles levarem em conta o Dr. Height, Act, porém se não levarem em conta, aí sim é incoerente. Dragon Ball GT também apresenta uma forma diferente de contar a questão dos Tsufurudins com os Saiyajins, né, em relação ao plano para erradicar os Saiyajins em um episódio de Dragon Ball Z. Porém, na minha opinião, nada também de meu Deus, que mudança gigantesca. No GT, né, só parece que os Saiyajins chegaram e já invadiram para fazer cagada, né? Enquanto, por exemplo, no plano para erradicar os Saiyajins, tem a questão que eles conviveram com os Tsufurudins. No plano para erradicar os Saiyajins, a gente também tem um diálogo sobre os Saiyajins terem pedido ajuda. Na série de Dragon Ball Z, o Sr. Kaiô não cita que o planeta já teve outro nome, algo que a gente tem nas outras duas versões citadas no vídeo. Em Dragon Ball GT não é citado que as duas raças viveram juntas no mesmo planeta. Momentos de belas animações, uma bela disputa de energias e também aquela cena épica que o Baby esfrega a cara do Vegeta no asfalto. O ódio do Baby nesse episódio também é muito bem mostrado e desenvolvido, então sem dúvidas esse conflito é muito bom. Outro ponto alto desse conflito, que mesmo o Vegeta tendo sido possuído, ele não fez feio durante o conflito. Já que mesmo derrubando o Gohan e o Goten por um tempo, isso não garantiu a derrota definitiva do Baby. O Baby saiu do corpo do Gohan e entrou no corpo do Vegeta. Então era um conflito muito difícil, e se a gente for analisar, antes do Goten chegar, o Vegeta provavelmente teria vencido o Baby. Mas a aparição do Goten mudou o rumo desse conflito, né? Sem dúvidas. E esse conflito prova que a gente não precisa de um conflito lotado de momentos físicos para a gente ter um conflito bom, já que esse conflito lhe entrega uma boa história de fundo, boas provocações, abordam também muito bem o ódio de um personagem e não apenas isso que eu citei, né? Então também não se prende também só a esses conceitos. Mas é isso, o vídeo está chegando ao final, eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Eu sei que não citei tudo, né? Mas eu acho que já tá bom assim. E é isso, até a próxima. Tchau!